O festival, enquanto festival de música, trouxe um ritual diferente à, quando foi inaugurado há muitos anos atrás. Trouxe um ritual diferente àquilo que era as práticas dos festivais de jazz feitos por portugueses. Eu gostava de salientar, porque isto é importante que fique claro de uma vez por todas, que a Festa do Jazz é a continuação do Lisboa em Jazz, que tinha sido feito antes também no São Luís. E depois a Festa do Jazz foi um nome sugerido pelo Jorge Salavisa, mas foi um nome. Eu até achava, e continuo a achar, e depois mais tarde fizemos isso, que devia ser a Festa do Jazz português, em vez de ser o Lisboa em Jazz. Mas o conceito era meu e vinha de trás, que era de fazer uma coisa que estava em falta em Portugal, que era ter um festival dedicado à música e aos diferentes estilos de jazz praticados e de música improvisada praticados em Portugal. Porque às vezes há quem diga que não, foi uma ideia do Jorge Salavisa. Não, o Jorge Salavisa não tem ideias sobre como fazer festivais de jazz. Provavelmente tem outras ideias e tinha outras fantásticas sobre outras coisas. Portanto, nós já tínhamos essa ideia, eu já tinha essa ideia, já tinha feito Lisboa em jazz. E quando fiz o Lisboa em Jazz, já lá estava tudo o que a Festa do Jazz tinha, veio a ter. Menos, isto também estava lá, mas de outra forma, um encontro nacional de escolas. Portanto, o passo seguinte à primeira edição foi dizer, isto é a Festa do Jazz português ou não é? E porquê português na continuação da Festa do Jazz? Porque era importante manifestar uma vontade inequívoca de mostrar e ter um palco e de ter, no fundo, um lugar onde convergissem todos os músicos de jazz portugueses, de todos os estilos de música praticados ao longo dos anos na altura, juntamente com as escolas que existiam no país. E juntamente com os críticos, com as famílias, com os divulgadores, com os festivais, com a comunidade. A ideia sempre foi essa, desde o Lisboa em Jazz, de criar uma comunidade de jazz português que tivesse a capacidade de influenciar e de, em primeiro lugar, de se escutar a si própria, que era uma coisa que não acontecia. Porque as pessoas não viajam muito e não vão ver o festival aqui ou ali, ou não vão ouvir a escola X ou Y. Portanto, este era o sítio onde se podia juntar toda a gente e era também o local onde jovens músicos à procura do seu caminho podiam encontrar e conversar com os músicos já consagrados. Ora, isto criou uma ritualidade que não existia em Portugal. E criou uma ritualidade que criou também uma família espiritual. Como diz um provérbio africano, eu estou farto-me de repetir isto, mas digo sempre, a espiritualidade sem ritual é a mesma coisa que uma refeição sem comida. E, portanto, esta ritualidade criada tornou a Festa do Jazz, e foi mantido por mim durante largos anos, a diversidade de escolhas, de repertórios, de músicos, de encomendas, tornou a Festa do Jazz a grande referência dos festivais portugueses. Bom, têm acontecido alguns desafios. O desafio sempre é estar atento ao que se passa em redor, uma vez que, sendo um festival, é necessário perceber que música está na ordem do dia. Depois é preciso manter um contacto regular com as escolas e perceber que temos excelentes professores, excelentes organizações escolares, excelentes alunos, e é preciso incentivar toda a gente a estar junta nesse. Depois põem-se questões de produção que são obviamente muito importantes e muito delicadas, e sempre
desafiantes. Depois põem-se questões de organização geral que têm a ver com financiamentos, enfim, verbas que são sempre poucas. Ao princípio ainda conseguíamos ter alguma verba, uma verba razoável no princípio da Festa do Jazz com o Jorge Salavisa, mas depois, a partir de certa altura, deixámos de ter essas verbas e passámos a ter uma dificuldade grande em conseguir manter a festa, e eu devo, de uma vez por todas, realçar aqui que, com a ajuda dos músicos e das organizações de música improvisada e do jazz português, é que conseguimos manter a Festa do Jazz durante um certo tempo. Depois, também passámos por um desafio difícil, que foi uma tentativa de ser tirada a Sons da Lusofonia a Festa do Jazz, na altura pela direção de São Luís. Depois passámos um período difícil, sem ter uma casa fixa, a andar de um lado para o outro. Mas basicamente nós nunca desistimos. Nós nunca desistimos porque, não só porque não somos de desistir, mas que também temos atrás de nós uma grande comunidade. Temos nas nossas trincheiras, como alguns dizem, quando se trata de uma luta mais difícil e férrea, nas nossas trincheiras temos toda a comunidade do jazz que não nos deixa desistir. E, portanto, graças a isso têm acontecido também muitas lutas. Mas, perguntas-me sobre os desafios. Eu gostava de dizer que a maior parte dos desafios são encarados de frente, porque a beleza que nos é transmitida através da música, das novas gerações e todos os acontecimentos que decorrem da Festa do Jazz ultrapassam todos os riscos e desafios que se põem. Eu tenho feito a direção, eu consulto sempre músicos, consultei ao longo dos anos vários músicos em várias diferentes áreas da produção musical para perguntar o que é que se passava em cada ano no jazz em Portugal, e fiz duas tentativas. Uma, que agora vou ser breve a explicar, que foi uma tentativa conseguida de pôr o jazz português na Europa, não só através da Europe Jazz Network, que fizemos aqui neste sítio em 2018, quando fizemos o European Jazz Conference, mas depois também através do Jazz Ahead, onde levámos pela primeira vez, com o apoio à internacionalização da DG Artes, a primeira embaixada, a primeira comitiva do jazz português em 2022. Temos repetido 23, e este ano de 24 ainda repetimos, e agora estamos a trabalhar para ver se conseguimos fazer 2025 a maior comitiva de sempre. E um pouco também a representação de Portugal como país produtor de cultura e de música improvisada, porque é importante, porque a quantidade de músicos de grande qualidade em Portugal, ao nível instrumentista, mas também ao nível da composição, é muito maior do que aquilo que o país consegue, no fundo, digerir, digamos. Muito grande. Portanto, esse lado eu consegui ir trabalhando aos poucos na Europa para conseguir dar a visibilização ao jazz português que não existia. Mas a tua pergunta tem mais a ver com a programação. Mas na Europa também comecei a ver e a assistir a uma coisa que me fazia um pouco de impressão, que era ver algumas pessoas mais velhas muito agarradas aos seus festivais. Está a mudar. E nós fomos das primeiras pessoas a começar a mudar aqui, porque não é a primeira vez que há uma co-curadoria. Já houve antes com o Pedro Melo Alves e com outras pessoas. O que acontece é que, desta vez, o que nós achámos importante, que eu achei importante, eu continuo a ser o presidente da Sons da Lusofonia, portanto o diretor-geral dos programas que a Sons da Lusofonia produz,
como a Festa do Jazz, a Lisboa Mistura e vários outros programas que se podem ver na página das Sons da Lusofonia, mas eu achei importante compreender que, em primeiro lugar, ser programador implica uma escolha. E uma escolha quer dizer deixar alguém de fora. Sempre. E, portanto, ser programador é estar num lugar de poder. Estar num lugar de poder implica, como é óbvio, como é normal, vícios, formas menos... Enfim, formas ou formatos que nós não damos conta que são adquiridos e que já não damos conta desse processo de repetição, e porque também é importante pôr pessoas novas nos locais de poder. Porque também eles, o João Barradas e a Mariana Dionísio, que eu conhecia menos, a Mariana, ao escolherem uns, estão a excluir outros. Mas isso é uma coisa óbvia. Mas é preciso pôr gente nova nos locais de poder e nos locais de programação, e eu acho que isto é importante perceberem as pessoas que nós, as pessoas mais velhas, que fizemos um grande trabalho, não devemos, como acontece muitas vezes em Portugal, ser encostados para o lado por alguém que aparece e que nos substitui de forma pouco cordata, pouco respeitosa ou pouco, enfim, considerando um trabalho feito ao longo da vida, pouco educada às vezes. Mas nós temos de ter lugar aos mais novos. E em Portugal, como é um país muito pequeno, acontece muito uma coisa que me surpreende, que é as pessoas, às vezes, ligadas aos sítios de poder, saltam de casa em casa. Geralmente, de casa em casa quer dizer o quê? De instituição em instituição. Que são, muitas vezes, instituições nomeadas por cargos, por políticos, e, portanto, dependentes do poder político, e depois admiram-se de haver uma substituição de serem substituídas por pessoas de confiança de outros cargos. Isso é o risco que se tem que correr. E admira-me porque há uma comunidade pequena que em Portugal se acha dona da cultura, ou que não é que se acha dona da cultura, mas que se acha mais representativa do que outra comunidade, de outras comunidades, que salta de poder político em poder político, conforme... É assim nos partidos, infelizmente, e é assim também na cultura. O que eu acho importante, este gesto para mim, de deixar definitivamente de fazer programação e deixar definitivamente de ser diretor artístico da Festa de Jazz, ou diretor executivo, ou o que é que seja, quer dizer o quê? Em primeiro lugar, confio nas pessoas que tenho à minha volta dentro do escritório. Em segundo lugar, acho que as pessoas novas trazem uma outra capacidade de refrescar todo o processo de programação. E depois, também quero dar um exemplo de que não estou agarrado a coisa nenhuma, não estou preso a nada, e que o que me interessa mesmo, daqui em diante, é fazer outro tipo de projetos que são muito mais, pessoalmente, muito mais desafiantes do que, obviamente, aqueles que tenho feito repetidamente. Para dizer o quê? Que estou à frente das Sons da Lusofonia há 30 anos, espero continuar, não digo mais 30 anos, mas mais uns quantos anos, mas está na altura de eu também me dedicar às minhas coisas, a coisas que quero do ponto de vista artístico, do ponto de vista de trabalho, do ponto de vista da própria vivência da vida, que eu acho que é importante retomar coisas que me são queridas e que me são, enfim, que me ajudam a viver melhor. A pergunta dos destaques é sempre difícil para um programador. Neste caso, eu não sou programador, mas, apesar de tudo, torna-se difícil porque a programação foi feita entre as escolhas do João Barradas, as escolhas da Mariana Dionísio e um trabalho prévio a essas escolhas da compreensão de que a Sons da Lusofonia trabalha a partir desde há 2, 3, 4, 5 anos mais ativamente, mas desde o princípio, numa perspectiva que é qual é o ambiente sónico, qual é a força do som, qual é, no fundo,
a reserva acústica que nos leva e que nos inspira para cada ano. Isto pode parecer uma coisa meio abstrata, mas não é. O som e a música têm um poder imenso sobre a mente humana, sobre o corpo humano, que no fundo, eu prefiro dizer que substituir a frase eu tenho um corpo, porque eu sou um corpo. E tudo isso junto, toda essa função da música e do som, é importantíssimo nos tempos que correm. Se quisermos pensar numa recomposição do universo sonoro à nossa volta e se quisermos pensar num ser cada vez mais auditivo e menos visual e num ser com mais dopaminas e menos cortisol, menos stress, ou seja, mais prazer, mais bem-estar, mais capacidade de alargar os seus horizontes através do auditivo e menos estressado, menos veloz, menos a correr. E uma das razões pela qual eu fiz o disco Vagar. E, portanto, toda essa programação é feita em discussão entre o escritório, não é? Que é onde eu participo numa primeira, segunda reunião, mas depois deste participar, e a Mariana e o João Barradas. Portanto, para mim, é-me impossível escolher o que é de melhor entre cada um deles, não é? O Encontro Nacional de Escolas é um dos melhores encontros que existem no nosso país. É um dos melhores porque permite, em primeiro lugar, que os alunos das escolas se ouçam uns aos outros, coisa que não acontece fora da festa de jazz. Permite-nos perceber quantos excelentes professores nós temos no nosso país que alimentam diariamente a curiosidade, a espiritualidade, a percepção da vida de músico de vários estudantes. As famílias que estão à volta desses estudantes e, portanto, toda a comunidade familiar mais próxima que existe, a possibilidade deles entre si se escutarem num mesmo local, com as mesmas condições, com um palco profissional e com regras muito estabelecidas, que existe um conjunto de regras apuradas entre nós e as escolas que estão a ser aplicadas, e depois também permite não só aos músicos de outras músicos que já passaram por as escolas ou não, e que são músicos que têm uma grande capacidade de produzir boa música em Portugal, de ir ouvir também os jovens dessas escolas. O que acontece no Encontro Nacional de Escolas é algo de maravilhoso, porque eu não vou dizer, vou tentar não dizer nomes, porque a quantidade de nomes é tão grande, de estudantes que vieram a um encontro, começaram por vir à Festa do Jazz, ao Encontro Nacional de Escolas. Ganharam o prémio Lourdes Judice, ou ganharam o prémio de melhor combo, melhor instrumentista. Geralmente, quem ganha o prémio de melhor instrumentista torna-se, em pouco tempo, num dos grandes músicos de jazz nacionais. Nomes como João Barradas, Susana Santos Silva, Sara Serpa, Ricardo Toscano, João Mortágua, Zé Pedro Coelho, enfim, poderia dizer todos os grandes nomes do jazz português passaram pelo Encontro Nacional de Escolas e ganharam o concurso. O que torna o Encontro Nacional de Escolas algo de extraordinário e único no país e no mundo, porque nós só fazemos o Encontro Nacional de Escolas porque temos dimensão de país pequena, apesar de tudo, que permite fazer esse encontro. Não conheço o Encontro Nacional de Escolas em França, em Espanha, em Itália, enfim. Portanto, é um grande acontecimento. Em primeiro lugar, vou deixar aqui uma declaração pública, uma notícia, que é, nós ganhamos o concurso bianual da DG Artes. Quer dizer que a Festa do Jazz vai continuar.
Eu gostava que a Festa do Jazz fosse um sítio de encontros e mais um sítio de encontros mais próximo de encontros e fusões entre músicos portugueses e músicos europeus, internacionais, digamos. Já existe uma pequena comunidade de músicos internacionais a viver em Lisboa. Dessa pequena comunidade, dois vêm tocar à Festa do Jazz deste ano, que são o Aaron Parks, pianista genial, e o Andy Shepherd, grande saxofonista também. E eu acho que Lisboa tem condições para juntar mais esse tipo de ligações e ter um espaço maior de apresentações de jazz. Não há um espaço em Portugal dedicado ao jazz. Uma sala dentro de uma instituição como esta, uma sala à parte. Não há. Há clubes e não passa disso. Eu acho que temos que mudar, e a Festa do Jazz também, na minha opinião, poderia ser algo que não só inaugurasse um espaço novo, como também andasse mais pela cidade, em lugar de estar só num sítio. Ou seja, pode ter um fim de semana num sítio, como o CCB, o São Luís, ou o Tivoli, ou outro teatro, de um dos existentes em Lisboa, outra sala, mas deveria ser mais longa e mais aberta a essas fusões. Nós já temos a possibilidade de trabalhar e, por causa destas ligações europeias, já vamos receber para o ano uma delegação italiana de jazz de um concurso interno italiano promovido pela Italian Jazz, que é, no fundo, uma mostra do novíssimo jazz italiano. Temos propostas da Noruega para trazer grupos noruegueses para virem cá. Portanto, já começa a haver essa... Mas agora, isso são propostas que têm que ser discutidas democraticamente à mesa, como foi esta Festa do Jazz, com os programadores, que vierem a ser programadores no próximo ano, e a direção da festa. E eu aí faço uma coisa simples, que é, precisam de ajuda, digam-me, eu ligo para as pessoas, falo com os meus amigos aqui e aquele outro, e no fundo tento ser um facilitador daquilo que poderá ser a Festa do Jazz, mas eu acho que a festa se devia alargar um bocadinho mais pela cidade. Carlos, muito obrigado. Obrigado também. Olá, eu sou Pedro Mendes, diretor-geral e criativo do Coffee Paste. Sabias que podes apoiar o nosso trabalho e ainda ganhar benefícios exclusivos? No Patreon temos 3 modalidades de apoio e cada uma delas vem com recompensas especiais. Podes contribuir com perguntas para as nossas entrevistas, receber uma newsletter exclusiva e até garantir descontos nas nossas formações. O teu apoio é essencial para continuarmos a criar conteúdo de qualidade e a fortalecer esta comunidade. Podes saber mais em patreon.com/coffeepaste. Junta-te a nós e faz parte desta aventura.